Bom dia, queridos irmãos. Saúdos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro domingo de maio, quando nós estávamos programando para este mês, o mês da família, quando teríamos cultos especiais dirigidos pelos irmãos, por toda a família, e uma demonstração de que nós, como família, estamos louvando e glorificando o nosso Deus. Mas, queridos irmãos, infelizmente não é possível ainda, e vamos continuar na nossa oração para que Deus logo extermine com esse mal, com esta peste, e possamos voltar a ter uma vida normal. Falando em vida normal, nós estamos aproveitando esse período para nossa reflexão, olharmos para dentro de nós mesmos e vermos o que Deus deseja, o que Deus se agrada de nós. E quando assim nós pensamos, podemos nos alegrar, porque apesar dos pesares, nós somos filhos do Senhor, nós somos servos de Jesus Cristo, e nós, um dia lá no passado, aceitamos ao Senhor em nossos corações como Senhor e Salvador. Irmãos, isso tem feito com que eu pense também em relação às pessoas, em relação àqueles que querem ver a Jesus. Vamos ler aqui uma passagem interessante que se encontra em João capítulo 12, os versículos 20 a 26, para continuarmos nesta meditação da manhã deste domingo. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, ficar ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmãos, uma das principais características da vida cristã, do cristão, é ter aprendido a dizer com toda sinceridade: quero ver a Jesus. Antes da nossa conversão, o Espírito Santo tocou em nós o desejo de querer ver a Jesus e conhecer a Jesus. E isso foi possível porque através das Escrituras nós chegamos a ver e a ter o encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após a conversão, continua em nós o desejo de ver a Jesus. Agora não é mais num sentido espiritual, no sentido de ter Jesus no coração, mas é ver a Jesus no dia a dia. Como nós podemos um ao outro ver e conversar e trocar ideias,
todos nós também temos no nosso coração o desejo de um dia estar nas mansões celestiais conversando com o Senhor Jesus Cristo. E veja que o versículo 6, Jesus é bem claro em dizer que se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Entendemos claramente que a partir do momento da nossa conversão, da nossa aceitação em Jesus Cristo, Ele está no nosso coração, Ele habita em nós. Mas sempre queremos ver. Já aconteceu com você aquele momento que você está sofrendo uma tristeza, uma dor, e você gostaria de estar sendo consolado pelo próprio Jesus? É um desejo inerente no coração dos cristãos. Aqui vamos considerar o que os gregos disseram. Queremos ver a Jesus. Não sabemos se estes gregos eram judeus que moravam ou nascidos em outro país, cidadania judaica, e também nem sabemos se eram prosélitos, ou seja, um prosélito é todo aquele que é convertido à religião judaica. Ele pode ser judeu de nascimento, mas creu e entendeu, aceitou a religião judaica e então passa a ser um prosélito. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eles foram até Jerusalém para adorar. No dia da festa, eles foram ali para adorar. Era muito comum, nós vemos infinitas passagens de estrangeiros e até mesmo judeus que moravam em outros países irem até Jerusalém para ali adorarem. Eles chegaram lá e com certeza a religião em si já não mais satisfazia os seus corações. E eles puderam, dentro ali da cidade de Jerusalém, ouvir muito sobre Jesus. Porque na verdade é o que está acontecendo hoje, por exemplo. Hoje nós só ouvimos falar do quê? Covid-19. Só ouvimos falar desta pandemia. Ligamos a televisão num canal, está falando sobre a pandemia. Ligamos num outro canal, está falando sobre pandemia. E aí é importante a gente desligar a televisão, não ficar ouvindo tanta coisa e, infelizmente, a maior parte, notícias ruins. Naquele período, provavelmente devia ser assim também, todos falando a respeito de Jesus, pois Jesus estava sendo a sua vida, o seu ministério, a forma que ele agia contra os fariseus, os religiosos da época, as atitudes que ele tomava, as curas, os milagres que ele realizava. Então Jesus estava sendo a notícia do momento dentro de Israel, em especial Judá e Jerusalém. Eles queriam falar com Jesus, eles queriam ver Jesus falando. O interesse deles foi despertado. Queriam aprender mais de Jesus. Isso é muito importante, é interessante que quando nós estamos evangelizando e no princípio a gente percebe que a pessoa, por desconhecimento, não tem tanto interesse, mas conforme ela vai conhecendo os primeiros passos, conforme ela vai entendendo a leitura das Escrituras, você começa a mostrar para ela o sentido da Bíblia. Muitas vezes eles não entendem a Bíblia. Fala capítulo, não sabe o que é capítulo, fala versículo, não sabe o que é versículo. Se você disser Sofonias, ela nem sabe que existe Sofonias na Bíblia. Mas aí aos poucos você vai levando ela a ser despertada para o interesse das Escrituras, e aí ela vai compreendendo melhor as Escrituras e traz no seu coração o desejo de cada vez mais ver a Jesus. Porque, na verdade, tanto de Gênesis até Apocalipse, as Escrituras
converge para um único objetivo: mostrar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da humanidade. E nós, mostrando às pessoas este caminho, esse passo, ela pode entender e compreender melhor de Jesus. Por que queremos ver a Jesus? Você já parou para pensar nessa questão? Por que queremos ver a Jesus? Talvez um dos motivos que faça as pessoas querer ver a Jesus seja as tristezas, desventuras, desapontos, desenganos, tantas coisas ruins que eles experimentaram pelas suas vidas. É interessante que tem pessoas que viveram uma vida tão terrível no pecado, tão terrível, que eles entendem na mente deles que eles vão para o inferno porque eles não são merecedores da graça divina. E é verdade. Ninguém é merecedor da graça divina. Mas a graça divina alcança o pior do pior dos pecadores. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, nós vemos um homem de Deus usado poderosamente por Deus e fazendo maravilhas. Mas quando nós olhamos o Saulo, esse era terrível. Esse homem, ele, no seu ódio, não sei exatamente como poderíamos classificá-lo, amor à sua religião, mas o ódio dele era tal contra os cristãos, porque não era contra os cristãos, era contra Cristo. E ele, perseguindo os cristãos, entendia que estava perseguindo a Cristo. E colocava os cristãos nas prisões, matava homens, matava mulheres e levava as crianças presas, os velhos presos. E na sua conversão, no momento em que ele viu a Jesus no caminho de Damasco, ele mudou radicalmente a sua vida. De perseguidor passou a ser perseguido. E ele diz que ele era um dos mais miseráveis pecadores. Mas a graça divina alcançou Saulo. E Saulo veio a ser o apóstolo Paulo. Portanto, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, para aquele que quer vê-lo, não importa a condição pecaminosa em que ele está. Também, aqueles que querem ver a Jesus, pode ser que começam a descobrir que as necessidades pelas quais estão passando, só Jesus pode satisfazer. Necessidades como do perdão, necessidade da salvação, da santificação. É interessante nós vermos que muitas pessoas querem ser boas, ou elas querem se santificar, mas não conseguem. Elas se decepcionam com elas mesmas quando veem que não conseguiram caminhar nesse processo humano de santificação. Por isso que existem os espíritas. A religião espírita, a visão deles é esta, que eles vão se tornando melhor, mesmo que seja necessário morrer, reencarnar, pagar os seus pecados e assim vai indo. Mas o que nós vemos? Nós vemos que cada vez mais o mundo piora. Então quer dizer, e compreendemos que não está resolvendo nada. Reencarnar, morrer, reencarnar não vai resolver. E aí as pessoas entendendo e compreendendo que somente em Jesus Cristo elas podem ser purificadas dos seus pecados e a partir daí uma nova vida. Querem ver a Jesus para terem uma nova vida. E tendo uma nova vida, elas caminham para a santificação. E é um processo árduo, é um processo difícil. Subimos 3 degraus num dia, no outro descemos 2, mas caminhando para a busca desta santificação.
Mas se não tiver a Cristo como Senhor e Salvador, não tem como buscar santificação. Jesus é o único médico da alma. Nós vemos aí vários filósofos, nós vemos aí vários criadores de religiões, de seitas, Buda, Maomé. Irmãos, eu assisti um filme, O Milagre na Cela 7, e acredito que muitos de vocês também assistiram. O que mais me tocou e chamou a minha atenção, eu fiquei até mesmo entristecido, porque o fato ocorre na Turquia, e eles falam muito sobre o Alcorão, falam muito sobre a religião islâmica, mesmo que não seja direto, mas a gente percebe que tudo gira em torno disto, do islamismo. É eles dizerem com todas as letras que estão muito longe da salvação. E dá no nosso coração, dá um desejo da gente ir até a Turquia ou ir e entrar dentro daquele filme e começar a dizer àqueles personagens de que Jesus Cristo é a salvação. Eles querem ver a salvação. E Jesus é a salvação. Eles querem ver a Jesus. Por que necessitamos de Jesus? Para o nosso corpo. Oramos quando sentimos dores. Jesus dá saúde ao nosso corpo. Vocês percebem como maravilhoso é o fato de, nas nossas reuniões de oração, tanto no templo como agora pelo Zap, as pessoas fazendo pedidos. Eu quero pedir, Marilúcia Dias pedindo pelo Elias. Nós nem conhecemos o Elias. Nós queremos orar por fulano, por Beltrano, pela Eva, pela Hébia, por este, por aquele. A irmã Rita fala sempre dos seus pedidos de familiares. A irmã Rita tem uma memória fantástica. Eu queria ter a memória da irmã Rita. Ela lembra tudo. E é interessante, queridos irmãos, vermos que confiamos plenamente de que Jesus vai curar essas pessoas. Esses dias o Maurício pedindo oração pela sua mãe que havia caído e depois ele agradeceu que ela teve melhora. É assim, queremos ver Jesus agindo no nosso corpo físico e ele age poderosamente. Somos testemunhas de muitos e muitos milagres. A irmã Miriam está no nosso meio. Por quê? Porque Deus fez uma obra maravilhosa na vida dela. E Deus está fazendo uma obra maravilhosa nesses tempos de pandemia. É bem verdade que somos um grupo pequeno, somos aí em torno de 50 membros. Mas nenhum de nós foi atingido pela Covid. E se porventura for, sabemos que Deus vai colocar a sua mão. E se porventura um de nós for levado por esta Covid, sabemos que estaremos com o Senhor lá nos céus. Por que necessitamos de Jesus? Para o nosso intelecto. Irmãos, pense um pouquinho. Quando nós estamos lendo as Escrituras, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós estudamos os seus preceitos, os seus caminhos, a gloriosa presença do Senhor Jesus está conosco. Eles dizem que a Bíblia é o único livro, quando nós lemos, o autor está presente, está conosco. É verdade. Porque para o nosso intelecto, para os nossos pensamentos, ao aprofundarmos nas Escrituras, começamos a ver, entender, ter pensamentos mais puros, a nos afastar do mal, a nos afastar do perigo. Como o Salmo capítulo 1, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém
no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, porque ele medita na lei, de dia e de noite. Medita na palavra de Deus, de dia e de noite. E assim nós devemos fazer. Para o nosso coração, nós necessitamos de Jesus para o nosso coração. Necessitamos de simpatia, de amor, de carinho. E tudo isso Jesus nos dá. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nós olhamos nas Escrituras e vemos o Senhor Jesus nos dando a graça, a misericórdia. O apóstolo Paulo falando que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, dar o ombro para o irmão, entender e compreender a mensagem do bom samaritano. Então, nosso coração fica grato em saber que o Senhor Jesus Cristo quer nos dar tudo que é melhor, tudo que é de bom. E também, irmãos, necessitamos de Jesus para que a nossa esperança se mantenha firme. E a nossa esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo. É através desta esperança que o Senhor nos concede que nós caminhamos pensando e buscando um dia estar com o Senhor Jesus Cristo. Eu almejo, eu quero estar com Cristo. Também, irmãos, vamos pensar um pouquinho como podemos ver a Jesus. Como podemos ver a Jesus? Revelado na sua palavra. Em Hebreus, o autor de Hebreus diz claramente que Deus outrora, no passado, falou aos nossos pais através dos profetas, hoje se revela através do Filho de Jesus Cristo. Mas é interessante nós olharmos que lá no Velho Testamento, também o povo almejava e tinha a esperança da vinda do Messias, da vinda do Salvador. Gosto muito do versículo quando Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive. Como também Moisés ao dizer, olha, Deus vai levantar um libertador muito maior que eu. E assim nós vemos no Velho Testamento revelações da vinda do Messias que ocorreu no nosso período. E nós vivemos na época da graça. Então, na palavra de Deus, nós vemos a revelação de que Jesus Cristo veio e salvou o homem pecador. Ele se revela como o pão da vida. Ele se revela como uma água viva que mata a sede. Ele se revela como o Cordeiro perfeito que veio e derramou seu sangue por causa do homem pecador. Também como podemos ver a Jesus? Mediante a oração. Em oração, nós conseguimos manter um contato espiritual com Cristo. E é nas nossas orações, quando na madrugada perdemos o sono e ali nós começamos a orar, a falar com Deus e sentir Cristo ao nosso lado, mostrando e nos dirigindo e nos guiando. Também, irmãos, como podemos ver a Jesus? Através do seu povo. O mundo carece ver a Jesus. E da mesma forma como Deus poderosamente levantou um cristão fiel, um servo fiel para nos trazer a mensagem, nos mostrar Jesus Cristo, hoje nós também convertidos, transformados, regenerados, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, também podemos levar Cristo a outras pessoas. E quando eles olham para nós, eles veem Cristo refletido em nós. E é importante, desta forma, mostrarmos ao mundo Jesus Cristo, revelar ao mundo Jesus Cristo através de nossas vidas.
Irmãos, nós também pensamos quando queremos ver a Jesus. Quando queremos. Eu disse há pouco sobre a esperança, que a nossa esperança está em ver a Jesus. E quando? Pode ser agora. Jesus tem esperado o momento de nos levarmos. E para Deus não há tempo, para Deus não há espaço. Então, tempo e espaço para Deus não existe. Por isso que muitas vezes é difícil para nós compreendermos nas Escrituras que salvo uma vez salvos, salvos para sempre. Porque nós estamos presos ao tempo e espaço. E quando nós cometemos um erro, uma falha, um pecado, nós achamos que perdemos a salvação. Ou muitos pensam que perderam a salvação. Porque estão presos ao tempo e espaço. Mas para Deus não há tempo e espaço. E se não há tempo e espaço para Deus, tudo que ocorre há 100 anos podemos entender que aconteceu em um segundo. Ou que para nós, um milênio é muito tempo, para Deus não é nada. Então, quando podemos ou quando veremos ao Senhor Jesus Cristo? No tempo dele. Quando ele desejar, quando ele assim desejar. E para nós, queridos irmãos, não devemos olhar a morte como algo terrível. Principalmente nesses tempos aí de coronavírus, eu vejo cristãos com medo de morrer. Eu entendo que nós devemos precaver. Eu entendo que nós devemos resguardar. Eu entendo que nós não devemos abusar. Eu entendo que nós devemos respeitar a quarentena. Mas não ter medo. Ficar com medo de morrer. Não precisamos ter esse medo. Porque é sabido por nós que morrendo nós vamos estar com Cristo. Gostaria de concluir, irmãos, a minha fala. Será que quando você estiver cessado de olhar para os outros, ou seja, você deixe de olhar para os outros, quando pelos desenganos e desapontamentos pelos quais você passou, quando o seu coração não mais achar satisfação no mundo, certamente você olha para Cristo. Quando as pessoas se desapontam, quando você está cansado e muitas vezes no seu coração bate aquele pensamento de que nada vale a pena. Aí nós olhamos para Cristo, olhamos para o Senhor Jesus e aí vemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele nos tira a canseira, Ele nos tira a tristeza, Ele nos dá uma nova esperança de continuar a caminhar. Olhe para Ele. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos a vida em abundância que Ele nos concedeu. Que Deus nos abençoe a continuarmos a olhar e a contemplar mais e mais para o nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta pandemia não seja causa ou motivo de nós perdermos a esperança ou desanimarmos, mas, irmãos, que mesmo na pandemia nós olhemos para Cristo e ao olhar para Cristo nós vemos que estamos seguros nas mãos do Senhor. Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Querido Deus, ó Pai de amor, nós agradecemos por esta linda manhã que nos concede, agradecemos a Deus pela nossa IBD, agradecemos a Deus pela vida do Douglas, da irmã Regina, que dirigem, Senhor Deus, a nossa escola bíblica. Agradecemos a Deus pelos nossos professores, pela vida do irmão Anísio, pela vida das irmãs que cuidam das crianças, a irmã Ana, a irmã Marilúcia, a irmã Marli, a Márcia, a irmã Cida, todas as irmãs que estão envolvidas em cuidar, ó Deus, das nossas crianças. Pai de amor, dá-nos sabedoria, direcionamento,
que esta pandemia não venha fechar os nossos olhos espirituais ou impedir que nós olhemos para o Senhor Jesus Cristo, mas que mais e mais nós tenhamos confiança e possamos, ó Deus, caminhar olhando com firmeza para o Senhor Jesus, que Ele vai nos dar a graça, a misericórdia e a fé. Senhor Deus, que logo possamos estar reunidos no templo, abraçando os irmãos, conversando com os irmãos e podendo, ó Deus, nesse período de quarentena, tirar experiências valorosas para a nossa vida espiritual. Dá-nos a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus. Nós oramos assim no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor.